Olá, meu querido, olá, minha querida. Eu sou o Leandro Destácio. Desde já agradeço imensamente por você estar aqui para mais uma importante reflexão sobre a nossa jornada. Pois é, reclamar vai te levar muito longe, mas muito longe mesmo, dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus propósitos. Reclamar vai te levar absurdamente longe das pessoas que você ama, das pessoas que te querem bem. Reclamar vai te levar o mais longe possível de tudo que é bom, de tudo que é positivo, daquilo que vale a pena. Longe o bastante para, mais cedo ou mais tarde, você se dar conta e se arrepender da merda que tá fazendo. Sabe aquele dia em que a gente acorda já reclamando do simples fato de ter que acordar? Já reclamando da suposta correria que a gente talvez vai ter que enfrentar para acordar as crianças, para fazê-las tomar o café da manhã e então para levá-las para a escola? Já reclamando de ter que ir trabalhar e encontrar aquele mala do nosso chefe, que supostamente, com certeza, vai reclamar de alguma coisa que a gente fez lá no dia anterior ou da planilha que ele pediu ontem no final do dia e a gente ainda não entregou. E olha que você nem se levantou da cama ainda, hein? Pois é, tudo isso passou pela sua cabeça em alguns poucos segundos, entre você abrir os olhos e se sentar na cama. Mas adivinha, você levanta da cama, você dá 2 passos e bate o dedinho do pé de frente no pé da cama, dando aquele estalo gostoso e uma dor lancinante que percorre todo o seu corpo de baixo para cima, até ser exteriorizada pela sua boca na forma das mais doces e suaves palavras. Só que não, né? E para piorar a situação, minutos depois, quando você vai tomar banho, você é avisado pela torneira do chuveiro que está sem água. Então, ao ligar para a portaria do prédio, você fica sabendo que deu um pequeno probleminha lá na caixa d'água durante a madrugada, mas que o técnico já foi chamado e vai chegar às 9 horas em ponto. Só que você tem que sair de casa às 7. Mais algumas expressões de alegria e satisfação saem da sua boca. E depois de fazer o milagre de lavar o seu rosto e os rostos dos seus filhos, de escovar os seus dentes e os dentes deles, com água gelada de uma garrafa de 1 litro de água mineral que você tinha lá na geladeira, finalmente todos estão prontos para sair. Só que ao tentar ligar o carro, você percebe que ele está sem bateria. Que delícia! Você então bate a cabeça no volante algumas vezes em sinal de gratidão. E nem se lembra que na noite anterior, quando você chegou em casa nervoso ou nervosa, reclamando porque o seu chefe é um babaca e te pediu aquele relatório aos 45 minutos do segundo tempo, para entregar no dia seguinte pela manhã, você esqueceu os faróis do carro acesos. E não se passaram nem 2 horas do seu novo e lindo dia. Aí você vira para mim e fala com uma pesada convicção: Leandro, esse é um daqueles dias que eu gostaria de nem ter levantado da cama. Mas você levantou, o que significa que você está vivo e que você tem condições de se locomover sozinho. Aliás, antes de se levantar, você acordou em uma cama quentinha, macia, debaixo de um lençol que pode até estar um pouco desgastado pelo tempo, mas que estava limpinho. Afinal de contas, você o lavou uns 2 dias atrás na sua máquina de lavar, não é? Depois você foi tomar banho no seu banheiro, debaixo do seu chuveiro, que te serve com aquela água morninha ou quentinha todos os 365 dias do ano. Talvez falhando uns 3, 4 ou 5 dias nesse período, quando por algum problema, seja na rua ou no seu prédio, falta água. Mas até aí você tem sorte, porque você sempre mantém na geladeira 1 ou 2 garrafas de água mineral para quando você quer beber água gelada. Mas e o carro que não pegou? Aí também já é demais, não é? Não é demais.
Primeiro, porque você tem um carro que, querendo ou não, te leva confortavelmente, pelo menos sem aperto, para o trabalho, e com o qual você leva os seus filhos em segurança para a escola. Em segundo lugar, porque o fato dele estar sem bateria é de sua inteira responsabilidade. Afinal, isso só aconteceu porque você chegou no dia anterior reclamando do seu chefe, do seu trabalho, e ainda se esqueceu completamente de que, gostando ou não, é com esse trabalho que você sustenta a si e a sua família. De que, gostando ou não, esse trabalho é uma forma de você ser útil para muitas pessoas, para a sociedade. De que, gostando ou não, esse trabalho é uma oportunidade para você aprender mais e se tornar um profissional cada vez melhor. Entenda que todos nós somos feitos de energia. Aliás, tudo o que nós vemos, o que nós sentimos, o que nós pegamos, o que nós ouvimos é feito de energia, da mesma energia. O que difere uma coisa da outra, um ser vivo de algo inanimado, é a forma como essa energia está organizada, é a forma como essa energia está vibrando. Portanto, um pensamento seu, que também é energia, pode e vai influenciar sim os acontecimentos seguintes do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano, da sua vida. Uma palavra proferida da sua boca vai sim causar uma reação de uma outra pessoa, de um animal, de uma planta, até de uma máquina. Experimenta quando você estiver nervoso ou nervosa, usar um computador, uma impressora, um liquidificador, uma máquina de lavar roupa, um carro. Vai dar um pau. Vai dar merda, pode ter certeza. Energias ruins atraem energias ruins. Imagina algumas camadas, uma em cima da outra. Cada uma dessas camadas é um campo vibracional. É um campo de energia vibrando em uma determinada frequência. A camada mais baixa é a que tem energia mais pesada, mais densa, mais negativa. Ao passo que a camada mais alta é a que tem energia mais leve, mais sutil, mais positiva. E a gente pode sim transitar por essas camadas ao longo de um mesmo dia. Sim, podemos. Só que pensa comigo. Quando a gente está em uma dessas camadas, significa que a gente está envolto por essas energias, por esse nível vibracional. E a tendência é sim que a gente vibre cada vez mais nesse nível. A tendência é que a gente atraia e seja atraído por mais energias como essas. A tendência é, inclusive, que a gente produza mais energias como essas. Por isso que, quando você acorda com pensamentos negativos, reclamando de tudo e de todos, vibrando em um baixo nível energético, as chances de fatos negativos acontecerem nos seus próximos minutos, nas suas próximas horas e até ao longo de todo o seu dia aumentam e muito. Entendi, Leandro? Então, como é que eu faço para não reclamar mais? Ótima pergunta. E antes de respondê-la, eu quero deixar bem claro aqui que a sua vida, ou a minha vida, ou a vida de qualquer pessoa, jamais será um mar de rosas. Jamais! Não tem como isso acontecer, porque não é para ser assim. Senão a gente não estaria aqui nessa vida, nesse planeta, nessa existência. Nós só estamos aqui para evoluir, para aprender, para nos desenvolvermos, para nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos cada vez melhores. E a forma mais eficiente, mais eficaz da gente conseguir isso é por meio de desafios, de provas, de problemas. Ou seja, de situações que nos provoquem e nos impulsionem a aprender mais, a fazer melhor, a conquistar mais.
Óbvia e naturalmente, ao longo desse processo, a gente vai errar sim, a gente vai se perder, a gente vai achar que não tem solução, a gente vai espernear, a gente vai chorar. Sim, tudo isso faz parte da aprendizagem. É igual quando a gente tinha um problema novo de física ou de matemática para resolver lá na escola. Qualquer um sabia que aquele problema tinha sim uma solução. Óbvio, senão o professor não daria aquele problema para a gente resolver. Mas à primeira vista, o problema nos assustava. Sim, parecia extremamente complicado. E às vezes até o era. A gente então tentava de um jeito, tentava de outro, apagava várias vezes, riscava aqui, riscava ali, se descabelava, se desesperava, às vezes achava que não tinha solução, que era uma pegadinha do professor. Até que, depois de muitas tentativas e de muitos erros, nós chegávamos à solução. E assim é a vida, meu querido, minha querida. Uma sucessão de problemas ou desafios a resolver. É claro que a gente vai ter momentos tranquilos, sim, de tempos em tempos, momentos agradáveis, durante os quais a gente não vai precisar ficar se preocupando com muita coisa, durante os quais a gente vai ficar de boa, sim, mas serão poucos, serão minoria. Na maior parte do tempo, nós estaremos resolvendo desafios, ultrapassando obstáculos. E aí tem basicamente duas formas de se resolver tais desafios, de ultrapassar tais obstáculos: reclamando, gritando, berrando, xingando, maldizendo, sentindo-se um infortunado ou uma infortunada, um azarão, um infeliz, uma vítima das circunstâncias, um coitado ou uma coitada. Ou então, com serenidade, com racionalidade, tendo consciência do todo, com alegria, com gratidão, esforçando-se ao máximo para fazer o melhor que você pode, feliz por saber que aquele desafio, que aquele obstáculo vai te transformar em uma pessoa melhor, em um ser humano mais sábio, mais maduro, mais forte, mais consciente. E aqui um detalhe muito, mas muito importante. Talvez um dos melhores antídotos para a grande maioria das pessoas, inclusive você, eu e os nossos familiares, nossos amigos e conhecidos, parar de reclamar. Olhe o todo, a face da situação o suficiente para você conseguir enxergar de verdade o contexto completo. É como quando a gente olha um quadro, uma pintura, de muito perto, quase que tocando a ponta do nariz na tela. Muito provavelmente a gente não vai conseguir entender bolhufas. A gente vai encontrar alguma falhinha, seja na tinta, na tela, na moldura, e com certeza a gente vai começar a reclamar de tudo isso. Só que basta você começar a se afastar do quadro, até chegar ao ponto de visualizá-lo por completo. Então você vai conseguir captar a mensagem do artista, o que talvez até te emocione positivamente. Você vai entender o porquê de cada cor, de cada excesso de tinta, de cada forma. Então você vai se dar conta de que está diante de uma obra-prima. E é justamente quando você se afasta daquilo que é o motivo da sua reclamação e começa a olhar o todo, começa a olhar o entorno, o que te rodeia, que aquilo perde força e você se toca que não é motivo para nenhuma reclamação. Você então começa a considerar que ao mesmo tempo em que você reclama de ter que levantar da cama de manhã, tem gente que não vai acordar mais. E tem gente que mesmo que tenha acordado, não vai conseguir mais se levantar da cama. Ou então vai precisar da ajuda de outras pessoas para fazer isso. Você começa a considerar que enquanto você reclama por ter batido o seu dedinho do pé no pé da cama, tem gente por aí que nem cama tem. Você também começa a considerar que ao mesmo tempo em que reclama por muito eventualmente faltar água no seu chuveiro para o seu banho,
há muitas pessoas no Brasil e no mundo todo que morrem diariamente de fome e de sede. Você se dá conta de que, enquanto reclama da correria para acordar os seus filhos e para arrumá-los para levar para a escola pela manhã, muitos pais choram pela perda repentina dos seus filhos e muitas mães se desesperam por não poder engravidar. Enquanto você reclama pelo seu carro estar sem bateria, milhões de pessoas brigam por um espaço de menos de meio metro quadrado dentro de um ônibus lotado. E ainda chegam para mais um dia de trabalho todas suadas, exaustas, com a roupa toda amassada. Ao mesmo tempo que você reclama que o seu chefe é um pé no saco, há milhões de pais e de mães de famílias desempregados, em uma situação de completo desespero, por não terem o que dar de comer para os seus filhos. Ou seja, quando você se afasta daquilo que te gera insatisfação, daquilo que te faz reclamar, e olha para o que está ao seu redor, e olha para o todo, você finalmente chega à conclusão de que é sim uma pessoa de muita sorte, de que tem muito a agradecer. Aliás, de que só tem a agradecer. Eu não citei tudo isso, as pessoas que morrem, as pessoas que vegetam, que moram nas ruas, as pessoas que passam fome, os pais que perdem filhos, os desempregados, etc, etc, para você ficar com pena, para você ter dó. Não, mesmo porque dó e pena são sentimentos que não ajudam nada e nem ninguém. Só fazem a pessoa que o sente ficar triste e muitas vezes até se sentir culpada por estar numa situação melhor que o outro. Nada disso. Se hoje a sua situação é mais favorável que a do outro, mérito seu. Você criou isso. Você aproveitou as oportunidades que a vida te apresentou. Por outro lado, quando você se vê diante de alguém que tem mais do que você, de alguém que sabe mais do que você, não significa que você é inferior a essa pessoa. A sua realidade é o resultado das suas escolhas, das suas ações no mundo e das suas reações ao mundo. Assuma as consequências com dignidade, com integridade e tenha humildade suficiente para aprender com quem está a alguns passos na sua frente. Todos nós saímos do mesmo ponto de partida e mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, todos nós vamos alcançar o mesmo ponto de chegada. Então, quando você se vê diante de algo que te traz insatisfação, seja pelo que você tem, seja pelo que você vive, ou então pelo que você gostaria de ter, de viver, mas ainda não tem e nem vive, antes de reclamar, se afaste do quadro. Há uma distância suficiente para enxergá-lo na sua totalidade. Além disso, lembre-se sempre de que reclamar não vai te ajudar em nada a resolver a situação. Muito pelo contrário. Reclamar só vai fazer com que você se envolva ainda mais nessa energia densa, pesada. Só vai fazer com que a sua visão e os seus pensamentos fiquem cada vez mais turvos, cada vez mais enevoados, e com que mais coisas negativas aconteçam no seu caminho. Bom, por hoje é isso. Eu agradeço imensamente por você ficar comigo até aqui e espero de coração ter te ajudado a clarear e expandir um pouquinho mais a sua consciência. Se você está me assistindo pelo YouTube, inscreva-se aqui no meu canal, apertando o botãozinho vermelho aqui embaixo em inscrever-se. Clique também no sininho que vai aparecer ao lado, para você sempre receber as notificações sobre os novos vídeos. Agora, se você está me assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, siga o meu perfil. Como sempre eu peço, se gostou do vídeo, curta, deixe o seu like, deixe o seu coraçãozinho, registre o seu comentário, a sua opinião e compartilhe o vídeo com quem você ama. Tudo isso é muito importante para que essa e outras mensagens cheguem a muito mais gente. Um beijo enorme no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!